É o Henrique Sapessoa, está no restaurante Alma no Chiado, antes esteve no restaurante Alma em Santos, antes disso no Sheraton, no restaurante Panorama em Lisboa. Bom, é um dos cozinheiros da nova geração de cozinha em Portugal, rapaz novo, ainda tem 40 anos e com certeza muito para nos dar. Henrique, quantos pratos é que nos vais trazer aqui hoje? Antes de mais, boa tarde. Boa tarde, boa noite. Boa noite. Agradeço mais uma vez a oportunidade de vir aos Açores, apesar de ser a primeira vez que venho aqui ao evento do Wine Açores. Tive cá há pouco tempo no Ten Fest, também foi um grande evento. Portanto, obrigado à organização pelo convite. Eu hoje quis-vos fazer pratos simples, pratos que eu acho que é sempre interessante tentar mostrar-vos pratos que possam fazer em casa. Porque fazer pratos aqui mais complicados, vocês vão achar piada, mas depois em casa já não vai ser assim tão engraçado. Portanto, eu tentei, aliás, eu até vos vou mesmo confessar, eu cheguei há um dia de Macau, portanto ainda estou com jet lag. Cheguei a Lisboa, vim para aqui para os Açores e a ideia foi mesmo ver o que é que havia de ingredientes, inspirar-me única e exclusivamente com ingredientes locais e fazer algo com receitas que vocês vão entender, porque são receitas que já viram de alguma forma, mas dando-lhe aqui um toque mais açoriano e com ingredientes mais locais. O primeiro prato que eu vou fazer 3 pratos, vou fazer uma entrada, um prato principal e uma sobremesa. Quer dizer que podem ser depois adaptados ao vosso gosto, mas mais uma vez utilizando aqui ingredientes locais. Vou fazer um tártaro, um bife tártaro. Já toda a gente comeu bife tártaro? Ninguém sabe o que é um bife tártaro? Quem já comeu, ponha a mão no ar. O bife tártaro... Aquela senhora lá atrás? Não. O bife tártaro é carne... pronto, há pessoas que acham que a carne é crua, e é verdade que o início da receita começa com carne crua, mas à medida que vamos adicionando os temperos, a carne acaba por ir cozinhando nesses temperos. Portanto, o que é muito importante para fazer um bife tártaro, número 1, que a qualidade da carne seja do melhor, e cortes mais nobres. Quando falo de cortes mais nobres, portanto, falo de lombo, ou falo, por exemplo, de vazia, ou de alcatra. Portanto, tem que ser cortes tenros, não podem ser cortes com músculo, porque senão a carne crua não é comestível. Eu tenho aqui lombo, portanto é importante que a carne seja de boa qualidade, e aqui vocês nos Açores têm essa sorte. É importante que a carne, quando esteja cortada, coloquem-na numa zona bastante fria ou no congelador até, para conseguirem cortá-la bem. Se a carne está demasiado morna ou está mole, vocês não conseguem cortá-la. Portanto, o corte da carne também é importante. Portanto, eu coloquei a carne no congelador, cortei assim aos cubos. Vou agora picá-la um bocadinho mais, mas o que faz a diferença também no bife tártaro é nós sentirmos a carne. Quando vemos a carne demasiado picada, depois ficamos com uma espécie de quase como um hambúrguer na boca, não é tão agradável. Portanto, é importante sentirem bem a carne. Outro dos ingredientes do bife tártaro é a gema de ovo, para também lhe dar alguma ligação. Pronto, e a partir daqui comecei a pensar em que ingredientes é que podia utilizar aqui nos Açores, que eu acho que são típicos e que eu acho que dariam um bom tempero para o bife tártaro. Tenho aqui o limão galego, que é muito típico daqui. Tenho aqui já picado as cebolas, aquelas cebolas, cebola de cheiro, ou cebolinho. As cebolinhas que vocês têm, muito típico também em pickle, não é? Tenho também xalota fresca e tenho aqui, parece cebolinho, mas é alho aromático. Se quiserem conhecer aqui algumas destas ervas, podem passar ali na banca daquela senhora que está aqui. Aliás, até tenho aqui um Randall e Gami, que está ali ao fundo, está ali a senhora. A senhora foi muito generosa e deu-me quase todas as ervas para temperar aqui os meus pratos. Está aqui a senhora. É importante também apoiarmos estas pessoas que são apaixonadas pelo que fazem e também nunca se esqueçam que todo o talento que os chefes têm tem por trás alguém
que se preocupa em arranjar os melhores ingredientes para que as receitas sejam as melhores possível. Portanto, obrigado pelas ervas. Eu vou começar então. E depois também tenho aqui a pimenta da terra, já está em pasta, e um bocadinho de mostarda Dijon, ou podem utilizar uma mostarda que tenham em casa, um bom azeite, e agora vamos então passar à parte de tempero. A parte de tempero é sempre importante que vocês façam ao vosso gosto. Portanto, há pessoas que gostam mais de pimenta, outras gostam menos. A partir daqui, o importante, primeiro, vamos colocar o ovo, só a gema, portanto, a clara não usamos. Portanto, uma gema. Vamos colocar o limão. Onde é que estão as facas? Ok, a meio. Vamos colocar o limão. Portanto, vamos começar a colocar aqui todos os temperos antes de colocarmos a carne. É importante também, quando fazem o bife tártaro, que o tempero seja feito antes de servirem a carne. Portanto, não convém fazerem com muita antecedência, misturar mais ou menos 5 a 10 minutos antes de servirem. Aliás, tradicionalmente nos restaurantes até se faz à mesa, principalmente os restaurantes mais antigos vinham com o carrinho e faziam o tempero à frente do cliente. Em casa, se o fizerem, façam com alguma antecedência, mas não com muita. Vou colocar também um bocadinho de mostarda. E um bocadinho de pimenta da terra. Podem sempre começar com um bocadinho menos, depois se for preciso vão ajustando de acordo com o gosto. Vou colocar agora aqui as cebolinhas e vou também usar um bocadinho de cebolinha de xalota fresca para cortar, para lhe dar também um sabor mais fresco e mais intenso. Portanto, bem picadinha. Fazemos a harmonização logo. Portanto, meia xalota chega, só para reforçar aqui o sabor da cebolinha. Ok. E agora vou colocar a carne na tábua e vou só picá-la ligeiramente. Esse era um tipo de trabalho que é preferível fazer à faca ou também se pode fazer num robô de cozinha? Eu aconselho sempre o tártaro fazerem à faca, porque acho que o robô de cozinha acaba sempre por criar uma pasta e ficamos sempre com... Depois estamos a comer a carne, é como se estivéssemos a comer um hambúrguer. E assim, com a faca, conseguimos sempre controlar melhor o tamanho do corte e não picar demasiado para não ficarmos com uma pasta. Ok, relembra-se que é depois de passar um pouco, talvez meia hora, pelo congelador, Sim, não? Exatamente. O congelador é só para vos ajudar a que o corte seja mais perfeitinho. E o mesmo em relação a um tártaro, por exemplo, peixe. O peixe também podem fazer. Agora, vamos primeiro misturar ligeiramente aqui os temperos. Portanto, vou colocar também um pouco de azeite. Colocar só um bocadinho mais de limão. E daí, nós estávamos a falar ainda há bocado, a carne está crua, no entanto, agora quando a carne começar em contacto com o limão, vai começar a cozinhar, daí também ser importante não fazer isto com muita antecedência. Tal como o consumo, não é?
depois de misturado também não convém esperar muito tempo até consumir. Exatamente. Portanto, vamos agora colocar a carne e agora misturar bem. A última coisa que se junta é as ervas aromáticas, porque as ervas aromáticas, principalmente ervas frescas, perdem muito rapidamente o sabor. Okay. Este é um tipo de prato que poderia ser uma entrada ou um prato principal. Sim. Naturalmente depende da quantidade, mas é talvez mais indicado para uma entrada fria? Sim, para uma entrada, eu pessoalmente, como acompanhamento, e é o tradicional, adoro acompanhar com umas boas batatas fritas. Portanto, o bife tártaro acompanha-se com umas boas batatas fritas. Mas sim, mas é mais típico numa entrada do que num prato. É um tipo de restaurante que ainda assim, ainda que seja um tipo de prato, digo, que não é assim tão comum, já vai sendo mais comum. Sim, já foi mais comum, já foi mais comum. Eu acho que hoje em dia deixou de ser. Hoje em dia voltou um bocadinho, porque a carne, o consumo da carne aumentou muito nos últimos anos. Os Açores é um dos grandes produtores de carne em Portugal, não é? e de qualidade. Portanto, vocês têm essa sorte, principalmente aqui. Eu acho que voltou um bocadinho, mas sim, acho que o bife tártaro é sempre associado a um prato muito anos 70, anos 80. É um prato fácil de comer para quem gosta de carne. Bom, exige do ponto de vista da confecção em restauração, tal como em casa, uns requisitos bastante rigorosos. É muito importante, principalmente a qualidade da carne, a qualidade dos ingredientes. A higiene e segurança alimentar. A higiene e segurança alimentar. Tudo sempre com este tipo de pratos é muito importante as mãos bem lavadas, as facas bem lavadas, as tábuas de corte. Portanto, ter algum cuidado para evitar riscos de contaminação. Mas, acima de tudo, no critério de escolha dos ingredientes é o mais importante. Ups. Já vamos? Já vamos. Portanto, nesta fase final, repararam que eu não juntei ainda sal. O próprio tempero, as mostardas, as cebolas, a pimenta da terra, tudo isto já tem também bastante sal, portanto é preciso ter cuidado. E é sempre preferível colocarem o sal mesmo na fase final. Portanto, eu vou só agora provar. Estava a ver que tinha esquecido das alcaparras. Não. As alcaparras também têm sal. É isso. Vamos colocar as alcaparras e um pouco de sal no final. Mas a partir daqui depois podem fazer várias versões de bife tártaro. Eu acho que estes temperos são aqueles que eu achei mais típicos dos Açores e que fazem mais sentido no bife tártaro. Ok, podemos recuperá-los? Portanto, aliás, até vou colocar um bocadinho mais. Pimenta da terra. Pimenta da terra. Os típicos açorianos, pimenta da terra, o limão galego, as cebolinhas, o alho aromático, mas okay. Isso já tem a ver. Do ponto de vista da tipicidade serão mais... Sim, serão mais estes três, sim. E a pimenta da terra. Depois a mostarda, as alcaparras já é mais típico da receita, a xalota também. Acabaste de não pôr mais pimenta da terra. Ah, não cheguei a pôr. Vou só pôr mais um bocadinho. E vou colocar um pouco de sal. É melhor sal fino. E se quiserem também um pouco de tabasco ou molho inglês, também é típico da receita. Esta seria uma receita que tu poderias ensinar num dos teus programas de televisão? Provavelmente já ensinaste? Já fiz algumas versões de bife tartar no Ingrediente Secreto, no antigo programa. E agora, que programa é que agora, estás a neste fazer momento, atualmente? Tenho um programa que é um bocadinho em continuação do Ingrediente Secreto. É um programa que volta um bocadinho
às bases da cozinha, por ordem crescente, e tentei catalogar aquilo que são consideradas as técnicas mais utilizadas pelos cozinheiros, que as pessoas utilizam em casa todos os dias, mas que se calhar não sabem o que está por trás dessa técnica. Numa forma exemplo? mais, por exemplo, assar, grelhar, fritar. As preparações prévias. As preparações prévias, o que é a melhor temperatura para fritar, quais é que são os melhores peixes para fritar, as gorduras. Portanto, vai um bocadinho mais a fundo. Chama-se Manual de Instruções. Pronto, e é mais, incide um bocadinho mais sobre as técnicas. Bom, e há de dar origem a um livro? Há de dar origem a um livro. Deixa-me provar agora, passar só aqui por água, para provarmos. E do ponto de vista do que são as tuas receitas, nós podemos prová-las no Alma, em Lisboa? Sim, há vários sítios em Lisboa onde podem provar as minhas receitas. O Alma é talvez as receitas mais elaboradas. Está bom? Bom. Depois, para acabar, vamos colocar... A textura é de facto assim logo o primeiro ato, não é? Claro. E eu acho que é importante sentir a textura da carne no bife tartar, porque às vezes não... Pronto, isso não acontece quando está demasiado picada. Ok. Depois acho que está suave, que é B, para se ir notando os vários ingredientes. Sim, quer dizer, eu acho que sim. Acho que também é importante também que não mascarar demasiado a carne com... Falaste há bocado de um pouco de tabasco ou de um molho de sim, pimenta. se quiserem... Eu não me importava nada. A pimenta da terra faz um bocadinho isso, mas ao mesmo tempo não é bem... Portanto, colocar aqui 2 montinhos. E agora, para finalizar... Agostinho, não te vais embora. Vamos lá provar aqui. Vou colocar aqui mais uma vez, umas folhas. Tenho folhas de mostarda, espinafre vermelho, acelgas. Portanto, só para decorar um bocadinho e para também ter aqui mais contraste de texturas. Podem também acompanhar com um pão tostado. As batatas fritas é o mais tradicional. Simples e fácil. Acabar só com um fio de azeite. Temperar as ervas. E fica aqui o nosso bife tártaro à açoriana. Ok, uma salva de palmas. Primeiro. Vamos ver que vinho é que o Agostinho Peixoto gostaria de propor para fazer a harmonização, antes de vos convidarem, ao contrário das outras receitas, a que pudessem já prová-la, porque esta não queremos que espere aqui muito tempo. Tem que ser provada. Sim, eu em conversa com o Henrique, perceber que tipo de ingredientes e, sobretudo, os condimentos que o Henrique ia colocar no bife tártaro, eu escolhi Quinta São José. É um vinho, é um tinto, Douro, Cimacorgo, Touriga Nacional, Touriga Franca, que vai aguentar muito bem sobretudo as especiarias que o Henrique colocou nesta mesa. Se calhar provarem se é que... Eu penso que acertei na... Sim. Penso que acertei na harmonização. Penso que está um vinho muito agradável, muito elegante. E também está a boa temperatura, não é? E está a boa temperatura, que eu acho que nós devemos sempre... Deixa-me só aproveitar, Paulo, para dizer o seguinte, que é a temperatura dos vinhos é fundamental. Quando nós falamos em temperatura ambiente, nunca podemos falar em temperatura real no espaço em que estamos. Não é? Geralmente em casa ou na restauração, a temperatura está na ordem dos 18 graus a 20 graus e, portanto, não podemos assumir o vinho à temperatura ambiente. Temos que baixar sempre ou para 16 ou para 14 graus e deixar que o vinho aqueça no copo. Podem vir provar agora. Desculpa, não te queria interromper.
Vamos fazer aqui uma pausa de 2 minutos ou 3 Sim. para que possam provar. Provar. Portanto, quem quiser provar este Peço tártaro, desculpa. está na hora. Não, o nome tártaro assim, Bocadinho. implica sempre É, acidez. um bocadinho, mas aqui E normalmente a própria acidez é que cozinha a proteína. Já não são assim tão pequeninos. Já tem o seu tamanho. Este está é todo limpo já. Não, mas o salmonete é deste tamanho. O filete é que já está deste tamanho. Mas isso ainda não está feito. Não, não, não. E esse tudo delas, assim, há vários anos a mastigar, eram os almonetes. Eu gosto de tudo que é bom. Gosto de tudo. Tem mais um pratinho. Gosto do seu. Grande chefe. Eu quero é conhecer ao vivo e a cores. É isso. Ok, vamos encostar aqui mais para o lado. Vamos encostar aqui mais para o lado, para continuarmos. Ok? Aqui ao lado, se faz favor. É assim, bife tartar. Bom, Henrique, vamos continuar? Vamos. Passando à próxima receita. Não se podia vir aos Açores sem fazer uma receita de peixe, claro, não é? Bom, Ahm, tu andas meio encantado com o pescado dos Açores, verdade? ando, Ainda aliás, há pouco tempo num fórum. estava a dizer isso, ainda há Fizeste? pouco tempo fiz para dois dos chefes alguns dos chefes mais famosos do mundo. Emblemáticos, talvez. Emblemáticos, o Alberto Adrià e o Andoni. Tive lá o prazer de os receber no restaurante, no Alma. E, por exemplo, o chefe Andoni, que é um chefe bastante estudioso, nunca tinha visto cracas vivas, não é? Nunca tinha visto as cracas e ficou maravilhado. Portanto, nós às vezes não valorizamos essas coisas quando vemos chefes de fora, colegas de profissão respeitados a verem esses produtos e a ficarem emocionados com esses produtos. Dá que Pronto, pensar, não é? dá que pensar. Eu escolhi o salmonete. O salmonete não é um peixe assim muito utilizado nos Açores, quer dizer, tem fases, mas é um peixe que eu utilizo muito no restaurante e é um peixe que eu pessoalmente gosto muito. E como estavam aí, decidi utilizá-los. Eu vou só explicar a primeira parte da receita. Portanto, eu escolhi batata doce, que também é muito utilizada cá, e assei a batata doce como se faz, por exemplo, no procedimento da batata ao murro. Pus uma camada de sal no fundo, coloquei a batata e assei no forno, mais ou menos a 180 graus, durante 25 minutos. Mas a melhor forma é espetarem uma faca ou um palito e assim que a faca atravessar a batata sem resistência, retiram. Há quem goste de comer a pele, mas podem, como veem depois da assada, a pele sai com alguma facilidade. E depois limpei o salmonete, portanto o salmonete retirei só assim em filetes, portanto tirei os filetes ao salmonete, aproveitei as espinhas asseias no forno, portanto depois de retirar os filetes, ficamos com a cabeça e com a espinha, coloquei no forno a 190 graus durante mais ou menos 25 minutos. O que é que isso vai fazer? O sabor da espinha assado vai intensificar o sabor do caldo. Portanto, depois fiz um refogado com um bocadinho de cebola, um bocadinho de alho francês, um bocadinho de cenoura, juntei as espinhas, cobri com água fria e fervi mais ou menos em lume brando durante 35 minutos. Portanto, isso é o que eu tenho aqui, um caldo de peixe. A seguir, fiz, utilizando mais uma vez ervas aromáticas, que eu sou um grande fã de ervas aromáticas e acho que é uma forma de potenciarmos o sabor dos pratos sem termos que ir
para os temperos mais típicos como o sal, que é aquele mais óbvio. Coloquei tudo num copo misturador, coloquei salsa, coentros, aneto, portanto tudo ervas aromáticas frescas daqui. Coloquei açaflor, alho e xalota ou cebola. Portanto, triturei tudo com um bocadinho de azeite. Portanto, fiquei com uma pasta, não sei se vocês conseguem ver, fiquei assim com uma espécie de uma pasta de ervas, bastante espessa, que vou utilizar agora para aromatizar o caldo. A diferença, se vocês tivessem esta pasta já no caldo, perdia toda a fragrância, todo o sabor. Aliás, na cozinha indiana e na cozinha asiática faz-se muitas pastas de caril, que são muito utilizadas depois, como nós temos o refogado, eles têm as pastas de caril. Portanto, no início dos pratos, eles refogam sempre todos estes especiarias, ervas frescas e ervas secas, para intensificar depois o sabor final do prato que quiserem fazer. Aqui a ideia é um bocadinho inspirada nisso, criámos esta pasta de ervas, portanto uma pasta bastante espessa, com açaflor, com todos os ingredientes que tivemos a falar. Vou agora ferver o caldo, vou cozinhar o peixe no próprio caldo do salmonete, portanto utilizei as espinhas de salmonete, vou cozinhar agora os filetes no caldo só o suficiente para intensificar o sabor e depois vou acabar o caldo com esta pasta. Aliás, alguém já devem ter experimentado uma açorda alentejana, de certeza, ou a sopa da sorda. Portanto, a sorda alentejana faz-se com o almofariz, aquela pasta com sal, alho e coentros, junta-se depois a água, o ovo escalfado e o pão. Portanto, aqui, se seguirem um bocadinho essa lógica da pasta de alho e coentros, fizemos com as ervas aromáticas, é mais ou menos essa a ideia. Portanto, eu agora vou-vos mostrar uma técnica. Portanto, eu vou retirar aqui o papel. As pessoas têm sempre muitas dúvidas em casa. Quanto tempo é que devem cozinhar o peixe? Que o peixe demora muito tempo a cozinhar? Que o peixe tem que ir ao forno? E o peixe, principalmente quando está sem espinha, cozinha muito rapidamente. Quanto tempo é que diriam que este pedaço de peixe demora a cozinhar? 30 segundos, mais ou menos. Aliás, a única coisa que eu vou fazer, vou-lhe juntar só o caldo por cima e o tempo que o caldo, assim que o caldo passar por cima do peixe, ele praticamente vai estar cozinhado. Portanto, o que eu vou fazer agora é colocar aqui neste tabuleiro os filetes e vou só colocar o caldo por cima e vou cozinhá-los muito rapidamente. Vou primeiro temperá-los com um pouco de sal e, para o caso do peixe, já vou utilizar a flor de sal. Agora, claro, se tiverem a utilizar peixe, tenho aqui também os fígados do salmonete. Se tiverem a utilizar peixe com espinha, já demora, obviamente, mais tempo a cozinhar. E depois também depende da dimensão do peixe, né? Se forem peixes grandes, demora mais tempo. Portanto, vou temperar o peixe com sal. E aqui já vou utilizar flor de sal. E vou agora, então, agarrar no caldo e só transferi-lo para cima do peixe. Pronto, o tempo que o peixe vai estar aqui vai praticamente cozinhar. Aliás, a ideia nem é ficar aqui muito tempo. Vamos baixar agora o lume e vou aquecer uns pedaços de batata doce. Esse sal aí por baixo, qual era a ideia? O sal grosso é para tirar a umidade da batata, deixá-la bem seca, que a batata doce tem bastante
tem bastante água. Vamos cortar assim agora em discos, mesmo que ela se esfaça um bocadinho, não há problema. É sempre preferível que a batata esteja mais cozida do que menos cozida. Portanto, agora vou aquecer a batata. Esta fase final, vamos colocar então a pasta das ervas no caldo, uma boa quantidade. E vamos começar a mexer para os aromas abrirem. Uma boa quantidade. Até lá aqui em cru estava muito verde, um bocado Sim, ácido, esta não é? pasta é normal quando a fizerem. A cru, se a provam, sabe quase a relva. O sabor da erva está cru, está com muita Vamos relembrar clorofila. o que é que tem aqui dentro desta Portanto, aí pasta? dentro temos xalota, alho, aneto, coentros, salsa, açaflor e azeite. Trituram tudo. Foi triturado. E aqui temos um caldo de peixe. O caldo de peixe feito com as cabeças do salmonete e com as espinhas do salmonete. Ok. E aqui temos então agora o caldo de peixe. Vou colocar a batata doce só a aquecer ligeiramente no caldo também. Rapidamente. Nesta fase também podemos retificar o sal. E a pasta de ervas, não tenham medo de ir acrescentando mais. Se virem que querem intensificar mais o sabor, vamos juntando mais para ficarmos mesmo com um sabor bastante intenso a ervas aromáticas. Vou juntar um pouco de sal também aqui no caldo. Porque as ervas agora, é importante, juntem só as ervas aromáticas ao caldo antes de servir o caldo, porque todo o sabor das ervas vai se perdendo à medida que elas vão aquecendo, ok? Antes de servirem é quando juntam. E depois, para lhe dar aqui alguma acidez, vou juntar também um bocadinho. Sim, a viragem foi gigante, não é? É? Quem prova pasta em cru e agora ligeiramente cozinhada, É há completa- uma estabilização, digamos assim, uma ampliação Abrem os aromas. dos aromas. Eu queria só encontrar O que é que querias? aqui o limão galego também. Mas notas a diferença no sabor, não é? Muito, muito. Muito mais intenso. E agora vamos então ao prato final, onde vamos colocar primeiro a batata doce. Vê se encontras aí uma concha, Paulo. Está aí. Depois pomos o caldo. Portanto, isto é um prato bastante rústico. É um prato mesmo para fazer em casa. O salmonete vai sair já. Aqui. Sim. O salmonete vamos retirá-lo. E vamos colocá-lo Bom, é um tipo de prato que se pode fazer claramente em casa. Tu agora estás aí a fazer uma dose de demonstração, não é? sim, uma dose Para prova, porque... sim, mais generosa. Ok. Este seria um tipo de prato que podíamos encontrar num dos teus restaurantes ou a vontade de facilitar? Não, ou seja, às vezes as pessoas perguntam, isto é um prato para fazer no restaurante ou um prato para fazer em casa?
os pratos que fazemos no restaurante são pratos que nascem de pratos que fazemos em casa. A questão é que no restaurante trabalhamos todas estas componentes de uma forma mais complexa, se calhar com outras texturas, mas a base é a mesma. Ou seja, eu poderia fazer esta receita perfeitamente no restaurante. Obviamente que a apresentação e se calhar a forma, os métodos de preparação seriam mais complexos individualmente. Claro que em casa, como não temos nem tanto tempo, nem tanto material, nem tanta mão de obra, temos tendência a simplificar. Portanto, agora na fase final, colocávamos então um pouco mais do caldo. Está terminado? E, por último, umas ervas. E um bocadinho do limão. Isto faz, assim, faz lembrar quase um prato assim meio tropical, sendo que os Açores são uma ilha. E fica aqui então Uma salva de palmas para o o Henrique, próximo para prato. este novo prato. Bom, Agostinho, temos aqui um desafio. Pescado, mas o mundo vegetal também muito presente. O que é que sugeres? Bem, quando vamos para harmonizar, temos sempre que ir para ganhar. Eu acho que, confesso que fui um bocadinho Quiserem previsível a utilização de uma casta que para mim é a grande casta branca portuguesa e trago um dos ícones do Alvarinho, que é o Palácio da Bojoeira, que eu acho que pela sua, enfim, a sua característica da acidez, também um bocadinho do alpece e de alguma frutado que tem, vai ligar muito bem com este salmonete. Vamos tentar provar, Paulo? Vamos. Era interessante que o Henrique também pudesse. Sim, mas Paulo. pela descrição do vinho ainda há bocado, acho que É, quase... que explica bem. E a frescura, não é? Que o Alvarinho tem sempre. Alguém vai provar o prato? Não, vais ser tu? Podes ser tu primeiro? Sim, vamos colocar aqui de lado. Vamos colocar aqui de lado. Quem quiser provar, pode vir provar. Claro que sim. Agora, para a sobremesa, eu tive que fazê-la já... deixa eu provar primeiro o prato. Henrique, podes ir preparando já A sobremesa já está preparada porque tinha que já estar preparada. Vou só aquecer ligeiramente no forno. Ok, vamos esperar aqui também um minuto. Já provaste? Não? Vá, meninos e meninas, vamos provar. Não é todos os dias temos aqui o chefe Henrique Sá Pessoa, que saiu de dentro da televisão Muito para fazer bom. uma receita. Eu acho que liga muito bem, pá. Henrique. Vinho, não é? Limpa a Eu acho que boca sim. também, estrutura. Eu acho que sim. Dá um bocadinho aí, né? Isso não está aí para dar ao público. Não gosta? De facto, é uma harmonização do caraças, Eu acho. sem dúvida. Só tem. Mas aqui não há hipótese. Só O está. fundo vegetal. É. O fundo vegetal. Tira um bocadinho deste molho aqui. Eu dei aulas em Setúbal 3 anos. Sempre que podia lá eu para os salmonetes e para os sucos fritos e para essas coisas. Catarina, dá aí limpa só esse copo aí, se faz favor. Então agora vamos à última. Vamos fechar.
Pode, pode. Então, tá bom o peixinho? Não? Não provou. Tá bom? Não, assim não dá para provar. É, a senhora... Deixa eu só ver. Então agora vamos à última receita, à sobremesa. Eu não podia deixar de utilizar o ananás dos Açores, que acho que toda a gente, não há nenhum chefe que não queira ou que não goste do ananás dos Açores. E vou-vos mostrar aqui Ok. esta receita. Esta receita eu tive que fazê-la já... Vamos lá ver se... tu já disseste o que era. Já disse que era. Oh, podia ser Esta uma boa receita... surpresa. Pode ser que alguém não tenha ouvido. Esta receita já a fiz algumas vezes. É uma receita que funciona muito bem, principalmente com ananás. Portanto, já toda a gente comeu peixe ao sal. Toda a gente sabe mais ou menos como é que se faz o peixe ao sal. Há várias receitas da crosta do sal. Eu normalmente utilizo clara de ovo e sal grosso e também misturo um pouco de sal fino na mistura para ajudar a prender melhor ao peixe. O que eu fiz aqui foi uma mistura de sal fino, sal grosso e clara de ovo. Juntei-lhe um bocadinho de cravinho e um bocadinho de canela. Misturei bem e fiquei com um aparelho com esta textura. E o que eu fiz foi, agarrei no ananás, cobri-o todo com esta mistura, a base também com esta mistura. Cobrem-no bem e têm que certificar que não há nenhuma parte do ananás que está exposta ao calor. E levam o ananás ao forno a 180 graus, mais ou menos durante 35 minutos. Portanto, até a crosta estar bem seca. Nós agora vamos... O sal fino também ajuda a crosta a quebrar com alguma facilidade. E agora vamos retirar, estão a ver o ananás. Vamos retirar o sal. E ficamos com o ananás. Não se preocupem que o sal não vai penetrar o ananás. Vamos agora... Portanto, o que fez foi como se criasse uma crosta. Portanto, o e que a crosta houvesse faz... uma cozedura dentro dos seus próprios sucos. Exatamente. Portanto, o que o sal faz é fecha, não deixa qualquer tipo de evaporação. Todo o sumo do ananás fica concentrado, vai intensificar. O próprio sal também lhe vai dar um contraste agridoce com o doce do ananás, que também vai ficar mais concentrado. E vamos ficar então... Eu só não conseguia fazer aqui ao vivo, porque era preciso pelo menos 35, 40 minutos. Bom, mas ele não ficou absolutamente cozido, ficou ligeiramente... ligeiramente. Sim, a ideia também não é cozinhá-lo demasiado para ele não ficar... Ou seja, nós não queremos também perder
a característica do ananás, porque se o ananás fica demasiado tempo dentro do forno, vão ficar com uma fruta cozida, quase como uma compota de ananás, quando o comem já não vão ter aquela textura que é tão característica do ananás dos Açores. Então, tem que lá estar esses 35 minutos a 180 graus, que é, então, entender o Depende um suficiente. bocadinho do tamanho do ananás. Não é? Ok, exatamente. Mas há alguma transmissão de sabores e aromas? Vais de agora gostos? provar a transmissão de sal e a própria transmissão da canela e do cravinho, porque como o ananás é poroso, não é? Vai absorver muito esse sabor. Vais sentir agora, quando agora... Eu até gosto de utilizar depois um bocadinho do sal para temperá-lo, aproveitar o próprio sal, onde... Agostinho, foi uma harmonização difícil? Acho que não. Mais uma vez, Paulo, confesso que escolhi a equipa certa para ganhar nesta harmonização. Acho que vai ligar muito bem o espumante que vamos propor. É um espumante, é um bairrada, São Domingos, Cuvée. Portanto, Cuvée quer dizer que são as primeiras uvas que entram em vinificação, não são totalmente esmagadas, é tirado o sumo dessa uva e esse geralmente anda à volta dos 400 a 500 quilos e esse sumo que é tirado dá este espumante e o processo é idêntico em quase todas as empresas de espumantes. Portanto, é uma uva não prensada na sua totalidade e o suco sai praticamente impune, não é? E eu acho que vai harmonizar bem com o ananás. Olha, eu diria que harmonizava bem com um amigo teu, o pudim do abado. Sim. Isto Confirmas? depois também harmoniza muito bem. Podem acompanhar com um gelado de baunilha, um gelado com algumas especiarias, um gelado de canela, um gelado à base de leite. Portanto, tem que ser um gelado cremoso. Dá para ver lá depois, para ver se eu acertei. Trouxeste um pudim abado de prisco? Não, provocaram-me para fazer o pudim, mas não havia forma, então não consegui fazer o pudim. Então não é para falar mais com este senhor. Colocar só um bocadinho do sal por cima. Esse contraste do sal com o ananás. Mas acho que lhe dá assim um sabor mais intenso. E depois podem ir brincando um bocado com as especiarias que utilizam na mistura do sal. Podem experimentar pimenta, podem experimentar baunilha, podem experimentar várias especiarias e vão ver que pronto, não é assim uma receita muito diferente, aliás muito típica, mas que o importante também é enaltecer o sabor do ananás. Eu acho que aqui conseguimos fazer isso. Queres experimentar com a harmonização que o Agostinho Peixoto nos propõe? Sim. Pensar em arrefecer, achas que fazia sentido ou não? Diz? Pensar em arrefecer e poder comê-lo um pouco mais fresco? Eu pessoalmente gosto dele assim morno, com o contraste do gelado. Se for só por si, podem se calhar deixar arrefecer. Só que à medida que ele vai arrefecendo, os aromas das especiarias vão se perdendo e já não vão ter a mesma intensidade. Estava a pedir. Oh, Paulo, deixa-me só dar aqui uma nota também na harmonização e tendo em conta aquilo que o Henrique disse, que é, esta sobremesa é, e como disse o Henrique, prefere a sobremesa quente, o espumante não deve ser servido mais do que, eu diria, entre 8 a 10 graus. Ok. Seria a melhor temperatura para esta sobremesa. Alguma dúvida aqui nesta última receita? É difícil. É só... em relação à mistura, portanto, por cada quilo... Vocês precisam de mais? por cada quilo de sal, mais ou menos 4 claras de ovo. Ok? Mas a textura que vocês devem sentir é quando vamos tomar banho à praia, estamos quase a chegar ao mar, aquela areia molhada que o pé começa a... Essa é a textura que vocês devem ter na mistura. É sempre o melhor exemplo, é
sentirem quando vão à praia a areia e quando estão em casa sentirem essa mesma textura da areia com esta mistura de sal. Olha, obrigado por terem vindo. É sempre um prazer estar aqui nos Açores. Espero que tenham gostado. O senhor tem uma pergunta? Para 1 kg de sal grosso, mais ou menos meio quilo de sal refinado. Ok. Não convém juntar demasiado sal refinado, porque o sal refinado depois também vai penetrar com mais facilidade o ananás e já correm o risco. Mas convém sempre usar um bocadinho de sal refinado para as especiarias entrarem com mais facilidade. Ok? Ok? Bom, obrigado, Henrique. E Obrigado. assim terminam as demonstrações de cozinha. Até À para o vossa ano. e obrigado. Estão convidados a provar.